Oi gente, mais um vídeo inédito aqui no nosso canal, um vídeo novo, falando hoje sobre a dentição do neném, um assunto que tá acontecendo na minha vida nesse momento. A Melinda já tá com 8 dentinhos. Primeiro eu achei que nascia super rápido, que depois que nascesse um, nasciam todos direto. Depois me falaram que não, que demora um monte de tempo pra nascer, até nascer tudo é um tempo enorme. Então agora eu estou vendo que no meu caso vai ser tudo de uma vez só mesmo, porque o dela às vezes nasce assim, primeiro nasceram os dois de baixo com 4 meses, depois não nasceu mais, depois os dois de cima com 8 e agora começou assim, os dois de cima, os dois aqui do lado e os dois daqui, uma loucura. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a dentição do neném quando começam a aparecer os dentinhos e vamos ter uma participação super especial do pediatra Daniel Becker, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o que funciona, o que não funciona, como que a gente pode lidar com essa situação para aliviar as dores dos pequenininhos. E é isso. E tem também hashtag Tatá Responde, que eu adoro, me divirto, porque assim, eu posso contar um pouquinho pra vocês a minha experiência, né? Me sentindo assim uma super mamãe de segunda viagem, uma super mamãe experiente. Hoje tá bem interessante e eu vou aprender muito hoje junto com vocês, porque vou falar, não é fácil. Gente, o assunto bombástico do momento aqui em casa são os dentinhos mesmo, porque a Melinda começou com um dentinho com 4 meses, ela era muito pequenininha, nasceram 2 dentinhos, depois não veio mais e agora com 8 bombou, apareceu um monte de dente de uma vez só. Então assim, lá atrás, quando ela tava com 4 meses, que apareceram 2 coisinhas branquinhas assim, na gengivinha dela, eu fiquei super preocupada, porque eu dava mamar pra ela não queria mamar mais, não aceitava de jeito nenhum, e chorava. E quando eu peguei assim pra olhar, eu falei, gente, não é possível, o que tá acontecendo, né? Vi tudo que podia ser, se era cólica, se era xixi, se era não sei o que, nada. Quando eu olhei os branquinhos, eu fiquei super preocupada. Eu falei, bom, aconteceu alguma coisa. Então eu achava que era tipo um sapinho, sabe? Alguma coisinha assim. Tirei uma foto na hora e mandei pra pediatra. E ela falou, fica tranquila que são os dentinhos que estão nascendo. Eu confesso que eu fiquei bem aliviada, saber que era dente. E assim, começamos o processo, né? De como ajudar ela a não sentir tanta dor. Então tem os mordedores, tem aqueles que vibram. Ela tem um que vibra, ela gosta, que ela tem que morder. E quando ela morde, ele vibra. Tem aqueles geladinhos, você coloca na geladeira. Eu usei bastante esse. Só que você coloca na geladeira, ele fica muito molhado, muito gelado e fica molhadinho. Quando você bota pro neném morder, começa a ficar molhado, né? Então o neném se molha todo, além da baba, por causa do dentinho, começa a ficar tudo molhado. Então assim, não é legal por causa de gripe. E tudo ela queria morder, até a gente. Ela começou a ficar, tudo ela queria morder pra coçar o dentinho e a mãozinha na boca pra coçar. Agora então que vieram vários dentinhos de uma vez só, foi um desespero. Assim, a vontade que dava era colocar ela com babadouro e deixar ela com babadouro o dia todo, porque ela tava babando muito e muita coceirinha. Você via aquela irritação de coceira do dentinho. Eu sei de muitas pessoas, muitas amigas minhas que tiveram filhos que tiveram febre, vômito, várias coisas mais sérias, mais graves. No caso da Melinda não chegou a isso. Realmente, assim, foi até mais tranquilo do que eu imaginava. Ela ficou sem o apetite, porque ela não queria comer de jeito nenhum. Eu não sabia se era por causa do quente ou se era por causa da consistência, então eu fui trocando, fui mexendo algumas coisas, fazendo algumas alterações para ver se ajudava. Ela não quis comer, ficou meio enjoadinha, meio chatinha, assim, por causa da coceirinha e tal, mas só, não chegou a ter febre e não chegou a ter diarreia, vômito, nada disso. Mas realmente é uma coisa que a gente vê que incomoda bastante eles, né? Que causa uma certa irritação. Então, eu vou hoje contar com a ajuda de um especialista, do pediatra Daniel Becker, que vai ajudar a gente a tentar lidar melhor e tentar aliviar um pouquinho esse incômodo que eles sentem. Doutor Daniel, responde a gente. Ajuda a gente a cuidar dos pequenininhos e não sentir tanta dor, tanto incômodo, dá aliviada. Oi, Thaís. Tudo bem? Prazer estar falando contigo aqui com o seu público. Queria começar dizendo o seguinte, a dentição muitas vezes confunde a gente, né? A criança, a partir de 3 meses, 4 meses, ela entra no que a gente chama de fase oral. E a boca, nesse momento, entre 3 meses e 9 meses, 12 meses, até um pouco adiante, é o centro do mundo da criança. Tudo ela vai botar na boca, ela vai enfiar os dedos na boca, desesperada, até engasgar. Vai morder tudo que aparece pela frente, inclusive a mãe, o queixo da mãe, o mamilo da mãe, a cara do pai, tudo ela vai morder. Então é um momento de muita intensidade, onde tudo parece estar angustiando, mas na verdade não é uma angústia, é uma necessidade de devorar o mundo, de explorar o mundo com a boca. E também nesse momento surgem os dentes. Os dentes, o que eles fazem basicamente é intensificar mais ainda essa necessidade, essa ânsia oral. Independente da fase oral, a dentição pode efetivamente causar alguns sintomas no bebê.
ele fica mais irritado, principalmente, ele fica zangado, fica chateado, fica triste. A criança acorda de noite chorando, irritada. Isso são situações bem desagradáveis, ela quer morder tudo. Agora, quando a criança está assim, existem certas coisas que a gente pode fazer antes de dar qualquer remédio. Existe um arsenal de coisas que a gente pode fazer. A primeira delas, muito simples, fazer uma massagem na boquinha do bebê, usando o seu dedo limpinho, lavado, fazer um carinho, uma pressão, uma massagenzinha na gengiva, perto ali de onde estão nascendo os dentes, em outros locais também. Aquilo alivia o bebê vai morder, vai chupar o seu dedo, vai se sentir melhor. Outra coisa que é mágico são mordedores gelados. Então, você colocar um mordedor na geladeira, deixar lá um tempinho, quando estiver bem geladinho, dá para o bebê morder, que ele vai ficar feliz da vida. Comidinhas geladas também, quando a criança está com pouco apetite, comidinha gelada. Enfim, são pequenos artifícios que ajudam a criança se sentir melhor nessa angústia da dentição. Gente, agora eu vou responder algumas perguntinhas do nosso hashtag Tatá Responde aqui, ó. A primeira veio da Águida Thaís. Tatá, a Melinda já deve estar cheia de dentinhos. Ela já fez primeira consulta com o odontopediatra? Se sim, como foi? Não. A gente foi na pediatra e vimos todos os dentinhos dela e tal, mas no odontopediatra ainda não. Isso é um assunto assim. Algumas pessoas dizem que tem que ir no odontopediatra quando nasce o primeiro dentinho, algumas pessoas dizem que pode ser a partir de 1 ano e meio. Então, a Melinda ainda não foi, essa foi a nossa escolha. A gente foi na pediatra, ela deu uma olhada geral, assim, ensinou a gente, indicou a gente como cuidar, como ajudar a Melinda nessa fase, mas no odontopediatra não fomos ainda. Agora, a outra pergunta, que é da Ju Mendes, que ela falou: você usa pasta de dente na Melinda desde que nasceu o dentinho nela? Ela deixa escovar numa boa? Sim. Ela adora, ela fica tentando pegar a escova de dente. Ela adora. Na verdade, a gente usa aquela escovinha que você coloca no dedo. Eu vou mostrar pra vocês depois. Você coloca aqui no dedo, de um lado é pra gengivinha e do outro lado já é pros dentinhos. Então eu coloco uma pastinha de dente própria pro neném, que vai durar a vida inteira, porque assim, eu coloco só assim, eu aperto um pouquinho e faço só assim, dou aquela molhadinha assim, e aí escovo a gengivinha dela, escovo os dentinhos dela e a linguinha também. E ela adora, ela acha super divertido. Depois eu pego a água pra limpar e ela fica feliz que tá brincando com a água um pouquinho, faço uma brincadeirinha para jogar a aguinha no rosto. Toda vez que ela acorda de manhã, eu vou lavar o rostinho dela. Então, não é a Melinda, mas é o neném do vizinho, que é nosso amigo também. Então é isso, eu pego a aguinha, que a Melinda adora brincar com a água, então eu passo assim, todo dia de manhã eu lavo o rostinho dela. E agora, com os dentinhos, eu lavo o rostinho dela e escovo os dentes. E antes de dormir também, depois da jantinha, eu escovo os dentes de novo. Na verdade, a indicação é 2 vezes ao dia escovar os dentes, né? Às vezes eu escovo 2 vezes ao dia, sendo uma de manhã quando ela acorda e uma antes de dormir. Às vezes eu faço depois do almoço e depois da jantinha. Então é isso. A outra pergunta foi a Daniele Rosa que mandou, que resume o que eu tô passando. Exatamente, queria muito saber como você está lidando com o nascimento dos dentes. Meu bebê fica tão inquieto, coçando muito a gengiva. Foi como eu falei pra vocês, eu vou mostrar aqui o que eu usei, o que tem o que vibra, que tem o que é geladinho, que foram os mordedores que eu usei pra ela, e realmente ela também coçava muito. Ela fica, às vezes ela fica ela não chupa dedo, ela fica com um dedinho assim, fazendo assim, você vê que ela tá coçando a gengiva, sabe? Só que foi como eu falei pra vocês, ela tá levando um pouco numa boa, eu acho, porque eu já ouvi relatos de pessoas que falam que os filhos ficaram com febre, com vômito, e a Melinda não teve nada disso por enquanto, graças a Deus. Dizem que os caninos é muito ruim, né, quando nasce, e não nasceu dela ainda, então tô na torcida pra continuar relativamente tranquilo como está. Tentei separar algumas coisas aqui pra vocês verem. Esse aqui ela adorava, que esse aqui é aquele que tem aguinha dentro, tá vendo? Que a gente coloca na geladeira. Esse aqui é bem legal também. Essa mãozinha, que tem mãozinha, tem pezinho, tem um monte de coisinha, ela adora. Esse aqui ela fica segurando a mãozinha e mordendo, ainda faz barulhinho. E esse aqui é aquele que vibra, então ela morde aqui, ó, viu? E ele vibra. Esse aqui, eu tava falando com o Michel, eu falei, vou pegar algumas coisinhas que ela mordia e tal. O que mais que ela mordia? Ele falou, eu não sei, ela mordia tudo. Mas aqui é legal que dá pra ver 3 exemplos. Esse aqui ela gosta de morder também, mas tem que tomar cuidado, né? Porque é durinho e tal, às vezes acaba machucando. Esses aqui eu acho que são bem interessantes, ó. Esse que é com aguinha ou com gelzinho, que você bota na geladeira. Esse aqui que é o molinho, gostoso. E esse aqui, que é o que vibra. Tá aí, minhas dicas do que a Melinda usou e usa até hoje.
algumas perguntinhas pro Dr. Daniel ajudar a gente, que eu vi aqui no hashtag Tatá Responde, e eram dúvidas que eu também tinha. Então assim, Dr. Daniel, quando a criança começa a ter febre, vômito, diarreia, como proceder? O que faz para ajudar? E outra coisa, é muito comum eles perderem apetite, porque a Melinda perdeu o apetite, ela não queria não. Nem o leitinho com 4 meses, nem a comidinha com 8 meses. E aí, como é que a gente faz? De fato, essa irritabilidade, esse estresse, deixa essa criança um pouco, às vezes sem fome, sem vontade de comer. Agora, isso passa, gente, né? É só esperar um pouquinho, daqui a pouquinho a fome vai vencer o estresse, ela vai comer. Forçar naquela hora que ela está irritada não é uma boa ideia. É melhor fazer aquilo que a gente começou, usa mordedores gelados, acalma com uma massagem, dá uma coisinha gelada para ela comer justamente, que vai ajudar também. E depois, quando a fome vier mais forte, ela vai comer com certeza, porque dente não mata ninguém. Uma outra coisa que acontece na cidade é que começa, a partir de 7, 8 meses, exatamente quando estão surgindo os primeiros dentinhos, a fase das infecções. Então, em relação a essa pergunta, muitas vezes a gente confunde o surgimento dos dentes com febres, diarreias e resfriados. A gente acha que é por causa dos dentes, mas é porque os dentes estão surgindo ao mesmo tempo que a criança começa a ficar mais frágil no seu sistema imunológico. Por quê? Ela passou os primeiros meses protegida pelo leite materno e principalmente pelos anticorpos maternos que passaram durante a gravidez. Esses anticorpos com 8, 9 meses estão se esgotando, estão perdendo a validade, ela vai ter que fabricar os dela mesma. Mesmo uma criança na dentição, se ela está sofrendo, ela precisa ir ao pediatra, o pediatra precisa ser comunicado, se a febre for uma febre persistente, acompanhada de outros sintomas. Isso quer dizer que ela está doentinha e se a gente deve, nesse momento, então, apelar para o pediatra da criança. Aqui agora, ó, no banheiro da Melinda, vim mostrar pra vocês a escovinha que eu falei que ela usa, ó. Essa aqui pra gengivinha e língua, esse aqui pra língua e pro dentinho, tá vendo, ó? Isso aqui é muito bacana e a pastinha de dente que ela usa. Olha que fofo. E aí eu coloco assim no meu dedo, ó, e escovo. E ela adora, se diverte. Bom, gente, então é isso. Espero ter ajudado vocês com algumas dicas de como aliviar as dorezinhas do neném, de dentição, de o nascimento do dente, o que a gente pode fazer para aliviar, para ajudar. Dr. Daniel, muito obrigada pela ajuda. Daqui a pouquinho você volta aqui no nosso canal para falar sobre mais dores do bebê, como, por exemplo, a cólica. A cólica, gente. A cólica é tensa, né? Então, muito obrigada e a gente se vê numa próxima. E é isso, galera. Continue colocando aqui a hashtag Tatá Responde com várias perguntas, com sugestões de temas pra gente poder debater no próximo episódio, tá bom? Um beijo pra todos vocês e até a próxima semana.